Oração de São José. Ave José, o justo, a sabedoria é convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, valoroso pai adotivo de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, que obtende para nós a sabedoria de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. 21º dia. José Fidelíssimo, rogai por nós. A Igreja admira a simplicidade e a profundidade de sua fé. Papa São João Paulo II, o venerável Fulton J. Sheen, comentou que há 3 anéis no casamento: o anel de noivado, a aliança de casamento e o sofrimento. Os casados sabem que isso é verdade. O casamento não é fácil. Começa com uma lua de mel, mas depois é cheio de dificuldades, tribulações e provações. Para que um casamento funcione, é preciso amor mútuo, sacrifício e fidelidade. O relacionamento de um cristão com Deus é um casamento espiritual. Também exige amor mútuo, sacrifício e fidelidade. Aqueles que são espiritualmente desposados por Deus precisam ser fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. São José foi sempre fiel à sua esposa e a Deus. São José é um modelo de fé. A fé é uma das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Mas o que exatamente é a fé? Como é definida? A carta aos Hebreus nos dá uma boa definição ao declarar: a fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento das que não se veem. Hebreus 11:1. A fé cristã reconhece quem é Jesus, adere aos seus ensinamentos e confia em suas promessas. José era profundamente piedoso. Ele orava muito pela vinda do Messias. Beata Ana Catarina Emmerich. Um cristão é chamado a ter fé em Jesus e confiar nele. Apenas reconhecer quem é Jesus não é suficiente. Os demônios também o reconhecem. Cf. Mateus 8:29, Marcos 5:7, Lucas 8:28. Mas não o amam, nem confiam nele. São José, por outro lado, é um modelo de fé e confiança. Ele sabe quem é Jesus e confia nele. São José agarrou-se bem às palavras de Jesus, mesmo quando sua mente e seus sentidos eram incapazes de entender completamente o sentido delas. São José exerceu uma fé ativa, confiante e zelosa. São José nunca duvidou da divindade de Jesus ou de seu poder de derrotar o mal. Para o mundo, Jesus parecia-se com uma criança normal, mas São José sabia que ele era Deus. Ele adorou Nosso Senhor no berço, no lar de Nazaré, no templo em Jerusalém e como um homem crescido em sua oficina. São José estava sempre consciente de que, ao olhar para Jesus, ele via o Deus Todo-Poderoso. São José foi fiel a Jesus na alegria e na tristeza, no nascimento de Jesus em Belém e quando ele esteve perdido no templo em Jerusalém, na saúde e na doença, ensinando-o a ser um bom carpinteiro e morrendo em seus braços, na riqueza e na pobreza, quando os magos deram ouro a Jesus, e quando o ouro se acabou e eles viveram na pobreza no Egito. São José o fará crescer na fé. Não é fácil hoje ser fiel a Jesus. O mundo não quer que você creia em Cristo, espere em suas promessas ou o ame. Se você viver de acordo com os ensinamentos dele, será ridicularizado e zombado pelo mundo, e talvez até por sua família e seus amigos. Se você suporta o exílio e o isolamento por amor a Jesus, vale a pena. Se sofrer perdas financeiras por amor à verdade, Deus o recompensará. Se você for menosprezado, difamado e caluniado por causa de sua postura contra o aborto, o casamento homossexual e a contracepção, sua recompensa será grande no céu. Imite a fé e a confiança amorosa de São José. Seja firme, confiante e intrépido em sua fé. É precisamente da fé intrépida de São José que a Igreja precisa hoje, a fim de dedicar-se corajosamente à tarefa urgente da nova evangelização. Papa São João Paulo I São Pedro. Julião Eymard é conhecido como o apóstolo da Eucaristia. Ele foi fervoroso na propagação da adoração ao Santíssimo Sacramento.
São Pedro Julião fundou 2 comunidades religiosas para promover a adoração ao Santíssimo Sacramento, a Congregação do Santíssimo Sacramento para homens e as Servas do Santíssimo Sacramento para mulheres. Quando recebemos a Santa Comunhão, pensemos que Jesus vem a nós como um bebezinho e então oremos para que São José nos ajude a bem recebê-lo, como quando o segurou em seus braços. São José Amarelo, adorador de Cristo. Quantas vezes ele, São José, como o pardal solitário, aninhou-se no telhado daquele santo templo da divindade, contemplando aquele menino divino dormindo em seus braços e pensando em seu eterno repouso no seio do Pai Celeste? Beato Guilherme José Chaminade. Em todos os lugares para os quais São José viajou com a esposa e o filho, seu lar transformou-se em capela de adoração. Nazaré, Belém e o Egito foram lugares em que São José contemplou a divina presença de Jesus Cristo e convidou outras pessoas a fazer o mesmo. Nesse sentido, São José é o fundador das capelas de adoração e, com a esposa, é o primeiro a conduzir uma procissão com o corpo e o sangue de Cristo. Juntamente com Jesus e Maria, São José deu ao mundo a maior capela de adoração conhecida pelo homem, a Igreja Católica. Graças a Maria e a José, toda a Igreja Católica no mundo inteiro tem um tabernáculo que abriga a presença real de Jesus Cristo, o Cristo que se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Ninguém pode descrever a adoração dessa nobre alma de São José. Ele nada via, não obstante, acreditava. Sua fé teve de penetrar o véu virginal de Maria. Também é assim convosco. Sob o véu das santas espécies, vossa fé deve ver. Nosso Senhor. Peça a São José que vos dê sua fé viva e constante. São Pedro Julião Eimard. Em Nazaré, meses antes de o anjo revelar a São José que Maria estava grávida, esperando um filho divino, São José estava muito próximo da presença de Deus no tabernáculo que era o ventre de Maria. A esposa de São José foi um tabernáculo ambulante. Deus encarnado estava vivendo e crescendo dentro do ventre da esposa de São José, e ele sequer o sabia. Deus o preparava para ser o pai amoroso do maior tesouro que o mundo já conheceu, o Filho de Deus encarnado. Como homem recém-casado, São José nunca queria ficar afastado da esposa. Maria deve ter expressado ao marido o desejo de visitar a parenta Isabel e permanecer com ela por 3 meses, o que deve ter sido uma grande surpresa para São José. Quando lemos esse episódio no Novo Testamento, nossa tendência é supor que Maria não pediu que São José a acompanhasse à casa de Isabel. Todavia, o texto sagrado não nos conta o que aconteceu exatamente na ocasião, dizendo apenas que Maria foi às pressas para a região montanhosa. Não somos informados se São José foi ou não. Muitos santos e místicos, São Bernardo de Claraval, São Boaventura, São Bernardino de Sena, São Francisco de Sales, a Venerável Maria de Ágreda, a Beata Ana Catarina Emmerich, dentre outros, creem que São José acompanhou Maria à casa de Isabel. Por que ele não iria com ela? Que tipo de marido seria ele se deixasse sua jovem e bela esposa fazer uma viagem tão longa desacompanhada do esposo? O Novo Testamento não nos diz explicitamente que São José foi com Maria, mas também não nos diz explicitamente que não foi. De uma perspectiva matrimonial, como ele suportaria ficar longe dela por tanto tempo? Na verdade, faz muito mais sentido que São José tenha acompanhado Maria à casa de Isabel, e talvez até permanecido ali com ela durante os 3 meses. É uma jornada bastante longa de Nazaré à região montanhosa em que Isabel vivia, por volta de 160 quilômetros. Coisas horríveis poderiam ter acontecido à bela noiva de São José na viagem. Que homem recém-casado não se preocuparia com uma viagem como essa, que exigia que se caminhasse e pernoitasse em lugares perigosos? Nenhum homem em seu juízo perfeito deixaria de ir. Nos escritos místicos da Venerável Maria de Ágreda, Maria e São José têm uma agradável conversa sobre a visitação. Maria a São José: Meu senhor e marido, aprouve ao Senhor esclarecer-me.
informando que minha prima Isabel, embora seja estéril, agora espera o filho que a tanto desejava. Por isso creio que seja apropriado que eu a visite, a fim de prestar-lhe assistência e conforto espiritual. Se, meu Senhor, isso estiver de conformidade com tua vontade, irei. Julga o que é melhor e ordena o que devo fazer. São José, a Maria. Bem sabes, minha senhora e minha esposa, que teus desejos são meus desejos, e que confio inteiramente em tua prudência, visto que tua honestíssima vontade não se inclinaria a nada que não fosse para a máxima satisfação do Altíssimo. Creio que assim seja quanto a essa viagem, e para que não pareça estranho que a empreendas sem a companhia de teu marido, acompanhar-te-ei com alegria, para te ser útil no caminho, até que chegues a teu destino. Mesmo que São José não tenha permanecido com Maria na casa de Isabel por 3 meses, é muito provável que ele tenha ao menos acompanhado a esposa até lá, a fim de proteger Maria de assaltantes e homens com más intenções. Após chegar à casa de Isabel com Maria, ele teria regressado sozinho para Nazaré. Passados 3 meses, ele teria viajado novamente à casa de Isabel e trazido a esposa em segurança de volta à sua casa em Nazaré. Se isso de fato aconteceu, São José conduziu sem saber a primeira procissão com o corpo e o sangue de Nosso Senhor. A título de meditação, digamos que São José ao menos acompanhou Maria à casa de Isabel. O que ele teria sentido ao chegar lá? Bem, ele provavelmente teria ouvido a saudação que Isabel, cheia do Espírito Santo, dirigiu a Maria. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde a mim está dita, que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Porque logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Lucas 1, 42, 45. O que São José teria pensado da saudação de Isabel? Suas palavras ter-lhe-iam parecido estranhas. Seria impossível que ele tivesse compreendido seu significado teológico, porque ele não fazia ideia de que a esposa estava grávida. No entanto, como um homem de profunda oração, ele teria ponderado tais palavras e orado sobre elas. Ele não entendeu seu significado na ocasião. Porém, meses depois, quando notou que Maria estava grávida, deve ter recordado as palavras de Isabel. Lembrando-se de que Isabel chamara Maria, mãe de meu Senhor, os olhos de São José se teriam aberto inteiramente para a realidade do que estava acontecendo no ventre da esposa. Como judeu devoto, São José não ignorava a escritura que declarava que o Messias nasceria de uma virgem. Veja Isaías 7,14. Percebendo isso com grande espanto, ele se teria julgado de todo indigno de ser esposo daquela mulher e pai daquela criança. A possibilidade de São José ter acompanhado Maria e ouvido a saudação inspirada de Isabel ajuda-nos a compreender por que São José nunca duvidou de Maria, nem quis repudiá-la. Tal como Isabel, ele foi tomado de um assombro cheio de reverência à revelação de que sua amada esposa esperava um filho celeste. Sendo um homem justo e temente a Deus, São José não se considerou digno de viver sob o mesmo teto que Maria e ser o pai da criança em seu ventre. Como ele poderia ser digno de ser o marido de tal esposa? Como poderia receber aquela mulher e seu filho em sua casa e cuidar deles? Somente uma anunciação angelical o impediria de sair de cena. Por outro lado, se São José não acompanhou a esposa à casa de Isabel, imagine a solidão que deve ter sentido ao ficar sem Maria por 3 meses. Uma separação assim tão longa teria sido uma tortura para seu coração, que devia ansiar por reunir-se com sua amada. Em sua mente, devia ouvir a voz da esposa dia e noite. Como seu coração devia bater desenfreado por ocasião do retorno de sua rainha, após 3 longos meses separados. Quer tenha acompanhado Maria à casa de Isabel, quer não o tenha, São José provavelmente viajou com a esposa e o filho para visitar Isabel, Zacarias e seu filho João Batista em visitações posteriores. Essas visitas familiares são normais. A intuição católica sempre soube disso e retratou tais visitações em sua arte. Cenas de Maria, São José
O menino Jesus e João Batista são muito conhecidas na arte católica do mundo inteiro. Afinal, Jesus e João eram parentes. Eles teriam brincado e orado juntos durante as muitas visitas que aconteceram ao longo dos anos. São José talvez não estivesse presente para ouvir a saudação de Isabel ou testemunhar o nascimento de João Batista, mas deve ter conhecido João e falado com ele em outras visitas familiares. É impossível que São José e São João Batista sequer tenham se conhecido. Se a primeira procissão com Jesus foi para a casa de Isabel, a segunda aconteceu quando São José viajou com a esposa grávida para Belém, a fim de alistar-se no recenseamento. Nessa procissão, São José estabeleceu a primeira capela de adoração do mundo, Belém. São José foi às pressas com Maria para Belém, que significa casa do pão, a fim de que o pão da vida eterna ali nascesse. Venerável Joseph Mindszenty. Nada mais apropriado do que a primeira exposição pública do pão vivo descido do céu acontecer em Belém. Como observa o venerável Joseph Mindszenty, a palavra Belém significa em hebraico casa do pão. Em árabe, Belém significa casa da carne ou casa da carne humana. Nosso Jesus, o verdadeiro pão que desceu do céu, nasceu na pobreza e foi colocado em uma manjedoura por uma razão. Nosso Senhor é um rei humilde e quis que São José o colocasse em uma manjedoura pobre, porque a manjedoura é o lugar onde os animais se alimentam. A palavra manjedoura está associada à conhecida palavra italiana mangiare, comer. Intimíssima familiaridade de estar sempre com Deus, falar apenas a Deus, trabalhar, descansar, conversar na companhia e na presença de Deus. Quantas vezes o feliz guardião do menino Jesus, como uma casta abelha, colheu o néctar da pura devoção, junto a essa belíssima flor de Jessé? Quantas vezes ele, São José, como uma pomba, escondeu-se no coração desse rochedo? Beato Guilherme José Chaminade. A primeira capela de adoração foi visitada por pastores locais, seguidos logo depois pelos sábios que vieram de uma terra distante para prestar homenagem ao Deus Rei recém-nascido, deitado em um coxo, manjedoura. Mas São José não estabeleceria a adoração somente na Terra Santa. Ele estabeleceu a segunda capela de adoração em território pagão, no Egito. São José é destemido. Quando Jesus nasceu, o Egito era, ao mesmo tempo, um território pagão e o celeiro do mundo. Que apropriado que Deus enviasse São José para o Egito. Ali, São José encarregou-se de criar a hóstia viva que alimentaria o mundo. O José do Antigo Testamento salvara seu povo da fome, distribuindo-lhe cereais do Egito. O novo José ofereceria ao mundo o trigo, que ele amorosamente ajudara a cultivar no Egito, o pão vivo que dá a vida eterna. Após sua estadia no Egito, São José e Maria caminharam com Jesus de volta a Nazaré. Essa longa caminhada foi e continua sendo a maior procissão do corpo e sangue de Cristo que já se realizou. Foi uma procissão que cobriu quase 200 quilômetros. Já em Nazaré, São José e a esposa adoraram a divina presença de Jesus em sua casa por décadas. De certa forma, era como uma casa de adoração perpétua e contemplação ininterrupta, embora realizassem todos os deveres e tarefas da vida doméstica. A adoração durou décadas. Se os 2 discípulos que iam para Emaús ficaram inflamados de amor divino, nos poucos instantes que passaram em companhia de nosso Salvador, e ouvindo suas palavras, tanto que disseram: não ardia nosso coração, enquanto ele falava conosco, no caminho? Que chamas de santo amor não devemos supor que incendiavam o coração de São José, que por 30 anos conversou com Jesus Cristo e ouviu suas palavras de vida eterna. Santo Afonso Maria de Ligório. Ainda que Jesus estivesse fora de casa, trabalhando ou em alguma viagem, São José ainda permanecia na presença de Deus quando estava perto da esposa. Explico. Já ouviu falar de microquimerismo fetal, por vezes também chamado microquimerismo fetomaternal? É um termo comprido e complicado, eu sei, mas ele revela algo maravilhoso acerca do vínculo biológico entre mãe e filho. Microquimerismo fetal é o termo científico que descreve um processo
no qual células vivas de um bebê permanecem no corpo da mãe após o término da gravidez. No final do século XX, cientistas descobriram que, quando uma mulher engravida, e mesmo depois do parto, células do bebê permanecem no corpo da mãe. E muitas dessas células permanecem em seu corpo pelo resto de sua vida. Cientistas e pesquisadores também descobriram que a troca celular também acontece na direção contrária. Mãe e filhos trocam células, e essas células da mãe permanecem no corpo dos filhos pela vida inteira. Isso é espantoso. Embora São José nada soubesse sobre microquimerismo fetal, Deus continuava a abençoá-lo com a presença de Jesus sempre que ele estava na presença da esposa. Estar perto de Maria é estar perto de Jesus. Jesus vive nela. Em seu corpo, Maria tem algumas das células vivas de seu Filho Divino. Nosso Senhor não precisava estar na casa para que São José continuasse na presença de Deus. Onde quer que Maria estivesse, ali estava Jesus. A esposa de São José é um tabernáculo vivo, um ostensório ambulante, um templo velado. Não admira que os demônios não ousem se aproximar de Maria. Ela nunca está fora da presença divina. Deus vive em seu corpo. Se o lírio, exposto por apenas alguns dias à luz e ao calor do sol, adquire sua brancura deslumbrante, quem pode conceber o extraordinário grau de pureza a que São José foi exaltado, exposto que esteve, dia e noite, por tantos anos aos raios do sol da justiça e da lua mística que recebe dele de Jesus todo o seu esplendor? São Francisco de Sales. Eu vos congratulo, Santíssimo Patriarca, por aquelas horas deliciosas que passastes alegremente contemplando Jesus e desfrutando a magnífica beleza interior e exterior de Maria. Vós os estudáveis constantemente, sorvendo doçura, paciência e abnegação de seus corações. Beata Concepción Cabrera de Armida, padres, monges e freiras, tem o privilégio de vivenciar um pouco de como deve ter sido a vida de São José. Todo mosteiro e ou convento tem um tabernáculo que abriga a presença divina, e todos os tabernáculos são basicamente uma réplica do templo que foi o corpo de Maria. Não importa que o tabernáculo esteja coberto por um véu ou que suas portas estejam fechadas. Jesus ainda está ali. O mesmo se dava na Sagrada Casa de Nazaré. Deus vivia em Maria o tempo todo, e São José estava perpetuamente na presença de Jesus. A marca do cristão é estar disposto a procurar o divino na carne de um bebê em uma manjedoura, o Cristo continuamente presente sob a aparência de pão sobre o altar. Venerável Fulton J. Sheen Maria, Tabernáculo de Deus, está reproduzida em cada tabernáculo de uma igreja católica. O que costuma faltar diante de tais tabernáculos, porém, são almas semelhantes a São José. Almas que adoram Jesus, presente e escondido no tabernáculo. A igreja precisa de mais pessoas como São José. Temos de implorar por bons adoradores. O Santíssimo Sacramento precisa deles para substituir São José e imitar sua vida de adoração. São Pedro Julião Eymard. Para ser como São José, você também precisa adorar Cristo. Você pode ir à igreja católica mais próxima, na qual Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento. A Eucaristia é Jesus Cristo. O Santíssimo Sacramento é a fonte e o auge da fé cristã, e São José quer conduzi-lo a um relacionamento mais profundo com Jesus na Eucaristia. Em 1997, São João Paulo II fez uma visita papal ao Santuário de São José em Kalisz, na Polônia, e informou aos presentes que, antes de cada uma de suas missas, ele fazia a seguinte oração a São José: São José, varão feliz, que tivestes a dita de ver e ouvir o próprio Deus a quem muitos reis quiseram ver e não viram, ouvir e não ouviram. Mateus 13:17. E não só ver e ouvir, mas ainda mais, trazê-lo nos braços, beijá-lo, vesti-lo e guardá-lo, ó Deus, que nos concedestes o sacerdócio real. Pedimos-vos que, assim como São José mereceu cuidar e trazer nos seus braços com carinho o vosso Filho unigênito, nascido da Virgem Maria, façais com que nós vos sirvamos com coração limpo
e boas obras, de modo que hoje recebamos dignamente o sacrossanto corpo e sangue do vosso Filho, e na vida futura mereçamos alcançar o prêmio eterno. Amém. Passe algum tempo na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Se houver adoração perpétua em alguma igreja de sua vizinhança, inscreva-se para uma hora santa semanal. A adoração mudará sua vida. Se não houver uma igreja com adoração perpétua em sua vizinhança, às vezes a paróquia tem algumas horas de adoração diária ou em um dia específico da semana. Vá. Se não conseguir encontrar uma igreja que faça a exposição do Santíssimo Sacramento, então visite qualquer igreja católica e ore diante do tabernáculo. Jesus está ali dia e noite. Ele está à sua espera. Seja outro São José para Jesus e Maria. Quando visitar o Santíssimo Sacramento, aproxime-se de Jesus com o amor da Santíssima Virgem, de São José e de São João. São Joseph Sebastian Pelczar. Ó bem-aventurado José, adoro convosco as primeiras palavras que saíram da boca do Verbo encarnado. Prostro-me convosco para beijar, cheio de reverência, as primeiras pegadas deixadas por seus pés adoráveis. Ó Deus infinito, fizestes-vos fraco para nos dar força. Desejastes falar como outras crianças para ensinar-nos a linguagem do céu. Ó bem-aventurado José, inspirai-me com vossos sentimentos por Jesus e alcançai-me a graça de amar a Deus como vós o amais. Amém. Beato Bartolo Longo. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida familiar, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu-o o Senhor de sua casa, e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.